Quando Ana Carolina aceitou cuidar daquelas crianças, ela não fazia ideia de que estava prestes a curar um coração partido há 3 anos. Mas também não imaginava o preço que pagaria por isso, nem as lágrimas que derramaria antes de conquistar o direito de ser feliz ao lado dele. A poeira da estrada subia em redemoinhos enquanto o caminhão chacoalhava pelos buracos do caminho de terra. Ana Carolina Mendes segurava firme sua pequena mala de papelão, observando pela janela a paisagem do interior se desenrolar diante dos olhos. Aos 26 anos, ela nunca imaginou que sua vida tomaria aquele rumo. Tinha estudado tanto, se formado professora primária com tanto esforço e agora estava ali indo trabalhar como preceptora particular em uma fazenda isolada. A escola da vila tinha fechado as portas 3 meses atrás. Sem alunos suficientes, diziam. Ana ficou sem emprego da noite para o dia. Seus pais, donos de um pequeno armazém na cidade, já mal conseguiam se sustentar. Não havia como voltar para casa e ser mais um peso nas costas deles. Foi quando o senhor Joaquim, dono do armazém vizinho, lhe contou sobre o fazendeiro que procurava alguém para educar os filhos. O salário oferecido era bom, muito bom para os padrões da região. Mas havia um problema que todos conheciam. Ninguém conseguia lidar com aquelas crianças. 7 mulheres já tinham tentado nos últimos 2 anos. Todas desistiram antes de completar 1 mês. Algumas nem chegaram a durar 1 semana. As histórias que circulavam pela cidade eram assustadoras. Diziam que os meninos eram incontroláveis, selvagens, impossíveis de educar. Ana engoliu seco quando o caminhão finalmente parou diante dos portões da fazenda Santa Rita. A propriedade era impressionante. Cercas brancas bem cuidadas, pastos verdejantes se estendendo até onde a vista alcançava. E no centro de tudo, a casa grande. Era uma construção antiga, mas imponente, com varandas amplas e janelas altas. Mas havia algo nela que transmitia tristeza, como se as paredes guardassem segredos dolorosos. Uma mulher de meia-idade, cabelos presos num coque apertado, esperava na varanda. Era a Dona Francisca, a governanta da casa, que a recebeu com um olhar avaliador e pouca cerimônia. Ana percebeu imediatamente que a mulher não acreditava que ela duraria mais que as outras. Havia desconfiança naqueles olhos cansados e talvez até um pouco de pena. A casa, por dentro, era ainda mais impressionante. Móveis de madeira maciça, lustres de cristal, piso de tábuas largas que rangiam sob os passos, mas também havia sinais de abandono. Poeira acumulada nos cantos, cortinas pesadas fechadas deixando os cômodos na penumbra, flores murchas em vasos esquecidos. Era como se a casa tivesse parado no tempo, presa em um luto que não terminava. Dona Francisca a conduziu até um quarto no 2º andar. Era simples, mas confortável, com uma cama de ferro, um guarda-roupa antigo e uma janela que dava para os currais. Ana mal teve tempo de arrumar suas poucas roupas quando ouviu o barulho. Gritos, algo quebrando, passos correndo no andar de baixo. Seu coração acelerou. Eram as crianças. Desceu as escadas rapidamente, seguindo o som da confusão até a sala de estar. A cena que encontrou a deixou boquiaberta. Um menino de cerca de 9 anos estava em pé sobre o sofá de couro, brandindo um pedaço de pau como se fosse uma espada. Tinha cabelos escuros bagunçados, olhos castanhos brilhantes de desafio, e estava usando um lençol amarrado no pescoço como capa. No chão, cacos de um vaso de porcelana espalhados pelo tapete. A menina menor, talvez 7 anos, estava tentando amarrar o caseiro com uma corda, rindo enquanto o pobre homem se debatia, sem saber se podia ou não repreender a filha do patrão. Ela tinha cachos dourados e olhos azuis que brilhavam com travessura. Mas Ana percebeu algo além da bagunça. Havia tristeza naqueles rostinhos, uma dor profunda disfarçada de rebeldia.
Se você está chegando aqui no canal agora e ainda não faz parte desta família, considere se inscrever. É assim que conseguimos continuar trazendo histórias que tocam o coração de verdade. Conte nos comentários de onde você está nos ouvindo, porque adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu apoio faz toda a diferença. Ana respirou fundo e entrou na sala. O menino a viu primeiro e parou no meio de um grito de guerra. A menina largou a corda e olhou para a desconhecida com desconfiança. Dona Francisca apareceu atrás de Ana, as mãos na cintura, pronta para mais uma cena de desespero de uma professora recém-chegada. Mas Ana não gritou, não correu, não ameaçou com castigos. Em vez disso, olhou ao redor da sala bagunçada e disse com tranquilidade: "Piratas ou bandidos?" Os dois ficaram em silêncio, confusos. "Bem, vocês claramente estão brincando de alguma coisa. Então preciso saber, são piratas procurando tesouro ou bandidos fugindo da polícia? Porque já vivi as duas situações e posso ajudar." Pedro, o menino mais velho, baixou o pau lentamente. "A senhora já foi pirata?" Havia incredulidade em sua voz, mas também um brilho de curiosidade. Ana sentou-se na poltrona como se estivesse em casa, ignorando os cacos de porcelana no chão. "Não exatamente. Mas quando eu tinha a idade de vocês, uma vez amarrei meu irmão na árvore do quintal e disse que ele era prisioneiro. Minha mãe ficou furiosa." Laura, a menina, deu alguns passos à frente. "E o que aconteceu?" Ana sorriu com tristeza. "Tive que pedir desculpas e entendi que estava fazendo aquilo porque estava com raiva. Muito brava, na verdade. Minha mãe tinha acabado de morrer e eu não sabia como lidar com a dor que sentia aqui dentro." Ela tocou o próprio peito. "Então fazia bagunça, aprontava, quebrava coisas. Achava que se o mundo lá fora estivesse uma bagunça igual ao que eu sentia por dentro, talvez a dor diminuísse um pouco." O silêncio que se instalou na sala era pesado. Pedro desceu devagar do sofá, o lençol escorregando dos ombros. Laura soltou completamente a corda que prendia o caseiro, que aproveitou para fugir rapidamente do cômodo. Dona Francisca estava paralisada na porta, os olhos arregalados. Em 2 anos, nenhuma professora tinha falado assim com as crianças. Nenhuma tinha mencionado a mãe deles, o assunto proibido da casa. Ana continuou sentada, as mãos descansando no colo, esperando. Sabia que tinha dado um passo arriscado. Podia ter ofendido, podia ter piorado tudo, mas algo no olhar daquelas crianças lhe dizia que elas precisavam de verdade, não de regras vazias e ameaças que nunca se cumpriam. Precisavam de alguém que enxergasse além da bagunça, além da rebeldia, e visse a dor que estava por trás de tudo aquilo. Pedro foi o primeiro a falar, a voz trêmula. "Nossa mãe também morreu. Faz 3 anos. Ana assentiu devagar. "Eu sei. E imagino que dói muito ainda, não é mesmo?" Laura começou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto sujo de terra. "Todo dia. Dói todo dia. E o papai nem olha mais para a gente. Ele vive trabalhando, sai cedo, volta tarde, e quando está em casa fica trancado no escritório." Ana sentiu o coração apertar. Então era isso. As crianças não eram más ou impossíveis. Estavam gritando por atenção da única forma que sabiam. Quebravam coisas para ver se alguém finalmente parava para olhar para elas de verdade. Faziam bagunça para testar se alguém se importava o suficiente para ficar, para não abandoná-las como todas as outras professoras tinham feito. Ela se levantou e se ajoelhou no chão, ficando na altura dos dois. "Posso contar um segredo para vocês?" Pedro enxugou o nariz com as costas da mão e assentiu. "Eu não vim aqui para gritar com vocês ou dar palmadas ou colocar vocês de castigo. Vim porque preciso trabalhar, é verdade, mas também porque sei o que é perder alguém que a gente ama muito. E sei que às vezes a gente fica com tanta raiva que quer quebrar o mundo inteiro." Laura deu mais um passo, agora bem perto de Ana. "A senhora não vai embora? Igual às outras?"
Ana olhou nos olhos azuis da menina e fez uma promessa que sabia que seria difícil cumprir. Vou tentar muito, muito mesmo ficar. Mas preciso que vocês me ajudem. Podemos fazer um acordo? Eu fico. Tento entender vocês e ajudar com a dor que vocês sentem, e vocês tentam confiar em mim, mesmo que seja só um pouquinho no começo. Pedro cruzou os braços, ainda desconfiado. E quanto às aulas chatas, vai nos obrigar a ficar sentados horas copiando coisas do quadro? Ana riu baixinho. Que tal aprendermos sobre coisas interessantes? Sobre os bichos da fazenda, sobre as estrelas no céu, sobre histórias de aventura? Matemática pode ser usada para contar quantos bezerros nasceram esse mês. Ciências pode ser estudar por que as plantas crescem. Não precisa ser chato. Dona Francisca finalmente conseguiu fechar a boca, que tinha ficado aberta desde o início daquela conversa. Saiu da sala, abanando a cabeça, murmurando algo sobre métodos estranhos e veremos quanto tempo dura. Mas Ana viu um leve sorriso no canto da boca da governanta. Talvez, apenas talvez, ela também torcesse para que dessa vez desse certo. O resto daquele primeiro dia passou em uma trégua delicada. Ana ajudou as crianças a limpar a bagunça da sala, transformando a tarefa em uma brincadeira de quem achava mais cacos do vaso. Durante o jantar, sentou-se com Pedro e Laura na cozinha, ouvindo suas histórias sobre a fazenda, os animais favoritos, as brincadeiras que inventavam. Descobriu que Pedro adorava cavalos e sonhava em ser veterinário. Laura gostava de desenhar e passava horas observando os pássaros que pousavam no jardim. Quando chegou a hora de dormir, Ana acompanhou as crianças até os quartos. O quarto de Laura era cheio de bonecas, mas a menina confessou que não brincava mais com elas. Mamãe que me dava as bonecas, explicou com a voz baixinha. Agora eu só guardo para lembrar dela. Ana sentou na beirada da cama e segurou a mão pequena. Sabe o que minha mãe me disse antes de morrer? Que ela ia estar sempre comigo, mesmo que eu não pudesse mais vê-la. Que toda vez que eu visse algo bonito, era ela mandando um abraço do céu. Laura apertou a mão de Ana. A senhora acha que minha mãe também manda abraços? Ana sorriu, os próprios olhos marejados. Tenho certeza, cada passarinho que você desenha, cada flor bonita que você vê, é sua mãe dizendo que te ama muito e que tem orgulho de você. A menina se aconchegou debaixo das cobertas, um sorriso tranquilo no rosto pela primeira vez em muito tempo. No quarto ao lado, Pedro estava sentado na cama, olhando pela janela para o céu estrelado. Ana bateu na porta e entrou quando ele permitiu. Quer conversar um pouco? O menino deu de ombros, mas não disse não. Ana sentou na cadeira ao lado da cama. Deve ser difícil ser o irmão mais velho, sentir que precisa ser forte por você e pela sua irmã, mesmo quando você também está triste. Pedro virou o rosto rapidamente, mas não antes de Ana ver as lágrimas. Papai não chora nunca. Então eu também não choro. Homem não chora, ele sempre diz. Ana sentiu raiva daquelas palavras, mas manteve a voz calma. Seu pai está errado nessa parte, Pedro. Homem chora sim. Chorar não é fraqueza, é coragem de sentir. E sabe o que eu acho? Acho que seu pai chora escondido, por isso ele se tranca no escritório, porque não sabe como dividir a tristeza dele com vocês. As semanas seguintes trouxeram uma transformação lenta, mas visível. Ana acordava cedo todos os dias, preparava o café da manhã junto com Dona Francisca e chamava as crianças para começarem o dia. As aulas aconteciam pela manhã, mas eram diferentes de tudo que Pedro e Laura tinham experimentado antes. Eles aprendiam matemática, contando os ovos das galinhas e calculando quanto cada dúzia valia. Estudavam ciências, observando o ciclo de vida das borboletas no jardim. Geografia virava a exploração dos mapas antigos que o avô de Miguel guardava na biblioteca. À tarde, Ana os levava para passeios pela fazenda.
Pedro mostrava orgulhoso os cavalos que conhecia desde pequeno, explicando a raça de cada um, os cuidados necessários. Laura levava seu caderno de desenhos e passava horas sentada debaixo das árvores, tentando capturar no papel o movimento das folhas ao vento, as cores do pôr do sol. Ana se sentava com eles, participava das brincadeiras, ouvia com atenção cada história que contavam. Dona Francisca observava tudo de longe, e aos poucos sua desconfiança inicial se transformava em respeito. "A senhora tem um jeito especial com eles", comentou uma tarde enquanto preparavam o jantar juntas. "Nunca vi as crianças tão tranquilas, tão felizes. É como se tivessem voltado a ser crianças de verdade." Ana sorriu, cortando legumes para a sopa. Eles só precisavam de alguém que enxergasse além das travessuras. No fundo, são meninos bons, com um coração enorme. Mas havia alguém que ainda não tinha visto essa transformação. Miguel Santos, o dono da fazenda, era uma figura quase fantasmagórica na propriedade. Saía antes do nascer do sol para supervisionar o trabalho nos pastos distantes, inspecionar as cercas, conversar com os peões. Voltava depois que as crianças já estavam dormindo. Ana só o via de relance, uma silhueta alta e forte atravessando o pátio, sempre com o chapéu cobrindo o rosto, os ombros curvados pelo peso invisível que carregava. Dona Francisca explicou que ele era assim desde que a esposa morrera. Dona Mariana era a alegria desta casa. Quando ela partiu, foi como se a luz se apagasse. O senhor Miguel se fechou. Mergulhou no trabalho, na fazenda, em tudo que pudesse ocupar sua mente e evitar que pensasse na dor. As crianças ficaram à deriva e ele nem percebeu o quanto elas precisavam dele. Ana sentia uma mistura de pena e irritação. Entendia a dor do luto, sabia como podia ser avassaladora. Mas aquelas crianças tinham perdido a mãe e, de certa forma, também tinham perdido o pai. Precisavam dele, de sua presença, de seu amor. E ele estava tão preso na própria tristeza que não conseguia enxergar o sofrimento dos filhos bem debaixo do seu nariz. Foi em uma tarde de muito calor que o primeiro encontro real aconteceu. Ana estava no jardim com Laura, ajudando a menina a montar uma casinha para os passarinhos. Pedro tinha ido com um dos peões levar comida para os cavalos no pasto. O sol estava forte e Ana tinha prendido o cabelo em um coque frouxo, algumas mechas caindo pelo rosto. Estava tão concentrada martelando os pregos na madeira que não ouviu os passos se aproximando. "O que estão fazendo?" A voz era grave, rouca de desuso. Ana ergueu os olhos e viu Miguel Santos ali, a poucos metros de distância. Era a primeira vez que o via de perto, de verdade. Ele era alto, devia ter mais de 1,80 m, ombros largos de quem trabalhava pesado sob o sol. O rosto estava bronzeado, vincado por rugas de preocupação e tristeza. Tinha cerca de 38 anos, mas parecia carregar o peso de muito mais tempo. Os olhos castanhos escuros eram o que mais chamavam atenção, profundos, inteligentes, mas vazios de alegria. Laura correu para o pai, coisa que Ana nunca tinha visto ela fazer. "Papai, estamos fazendo uma casinha para os passarinhos. A Ana disse que se fizermos direitinho, eles vão fazer ninho e a gente vai poder ver os filhotinhos nascendo." Havia excitação real na voz da menina. Animação verdadeira. Miguel pareceu surpreso, como se não reconhecesse a própria filha por um momento. Ana se levantou, limpando a poeira das mãos no avental. "Boa tarde, Sr. Miguel. Eu sou Ana Carolina, a nova professora das crianças." Estendeu a mão, um gesto simples, mas direto. Miguel olhou para a mão estendida por um segundo, antes de apertá-la. O toque foi breve, formal, mas Ana sentiu algo. Uma centelha de reconhecimento, talvez. Ou talvez fosse apenas sua imaginação. "Dona Francisca me disse que as coisas estão mais calmas", Miguel falou, a voz ainda desconfiada. "Que não houve mais incidentes." Ana assentiu. "Não houve porque Pedro e Laura não são crianças problemáticas, senhor.
São apenas crianças que estavam sofrendo e não sabiam como expressar isso de outra forma. A franqueza das palavras pareceu chocar Miguel. Ele piscou, como se ninguém nunca tivesse falado assim com ele antes. Mas antes que pudesse responder, Pedro apareceu correndo, suado e empolgado. Pai, você chegou cedo. Quer ver o potro que nasceu ontem? Ele é todo branco, igualzinho ao trovão. Pela primeira vez, desde que Ana tinha chegado na fazenda, ela viu algo mudar no rosto de Miguel. Uma leve suavização ao redor dos olhos, um quase sorriso no canto dos lábios. É mesmo? Todo branco? Pedro agarrou a mão do pai. Vem ver, a Ana também vai gostar. E assim, sem planejamento, os 4 caminharam juntos até os estábulos. Miguel ficou meio passo atrás, claramente desconfortável com aquela proximidade repentina com os filhos. Mas os olhos dele não saíam das crianças, observando cada gesto, cada sorriso, como se estivesse vendo pela primeira vez em anos. E de vez em quando, Ana sentia o olhar dele pousar nela, avaliativo, curioso, tentando entender quem era aquela mulher que tinha conseguido o impossível. Os dias começaram a ganhar uma rotina que trazia paz para a casa grande. Miguel ainda saía cedo e voltava tarde na maioria dos dias, mas agora, algumas vezes, chegava a tempo do jantar. Sentava-se à mesa com as crianças e Ana ouvia as histórias do dia, as descobertas, as pequenas conquistas. No início, ficava mais calado, apenas escutando. Mas aos poucos começou a fazer perguntas, a comentar, a participar daqueles momentos que tinha esquecido como eram importantes. Ana percebia que ele a observava quando pensava que ela não estava vendo. Durante as refeições, quando ela ria de alguma piada de Pedro ou ajudava Laura a cortar a carne. Quando ela atravessava o pátio com livros debaixo do braço, os cabelos soltos ao vento. Quando se sentava na varanda ao anoitecer, olhando as estrelas aparecerem no céu. Havia algo no olhar dele que ela não conseguia decifrar completamente. Curiosidade, certamente. Talvez gratidão. Mas tinha algo mais, algo que fazia o coração dela acelerar, mesmo sem entender o porquê. Uma noite, depois que as crianças já tinham ido dormir, Ana estava na biblioteca procurando um livro sobre constelações para a aula do dia seguinte. Não ouviu Miguel entrar. Só percebeu sua presença quando ele falou, a voz quebrando o silêncio. Obrigado. Ana se virou, surpresa. Ele estava parado na porta, as mãos nos bolsos, o chapéu na outra mão. Parecia vulnerável, sem aquela armadura de trabalho e ocupação constante. Obrigado por quê, Sr. Miguel? Ela perguntou gentilmente. Ele entrou na biblioteca, os olhos percorrendo as estantes, como se procurasse palavras ali. Por devolver meus filhos para mim. Eu os tinha perdido, sabe? Não para a morte, mas para a minha própria covardia. Não conseguia olhar para eles sem ver Mariana. Não conseguia estar perto sem sentir a dor de tudo que perdi. Então fugi. Me escondi no trabalho, na fazenda, em qualquer lugar que não fosse perto deles. Ana sentiu o peito apertar com aquela confissão. O senhor não é covarde, é humano. A dor às vezes é grande demais para a gente suportar sozinho. Miguel finalmente olhou para ela e Ana viu lágrimas nos olhos dele. Mas enquanto eu fugia da minha dor, não vi que eles também estavam sofrendo, que precisavam de mim. E eu os abandonei quando mais precisavam de um pai. Ela deu alguns passos em direção a ele. Mas o Senhor está aqui agora. Está voltando para eles. E isso é o que importa. As crianças não guardam rancor. Elas só querem o pai de volta. Miguel passou a mão pelo rosto, limpando as lágrimas que finalmente caíam. Como você conseguiu? Como fez eles voltarem a ser aquelas crianças felizes que eu me lembrava? Ana sorriu com tristeza. Eu não fiz nada de especial. Só mostrei que alguém estava disposto a ficar, a ver além da raiva e da rebeldia. Mostrei que eles podiam confiar de novo. Houve um silêncio.
E então Miguel disse algo que mudou tudo. Você trouxe vida de volta para esta casa. Não só para as crianças, mas para mim também. Quando ouço vocês rindo, quando vejo o jardim florido de novo, quando sinto o cheiro de bolo saindo da cozinha, é como se a casa respirasse outra vez. Não, mas se você está acompanhando essa história até aqui, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de contribuir financeiramente para que possamos continuar trazendo histórias que tocam o coração de verdade. Esse gesto simples nos ajuda a manter viva essa missão de contar histórias que fazem a diferença. Os olhos dele encontraram os dela, e Ana sentiu algo se mover dentro do peito. Não era só gratidão que via ali, era algo mais profundo, mais perigoso. Era o início de um sentimento que não deveria existir entre um patrão rico e uma empregada sem posses. Mas estava ali, inegável, crescendo como as flores que Laura cuidava com tanto carinho no jardim. Ana desviou o olhar primeiro, assustada com a intensidade do momento. Eu preciso encontrar esse livro. Amanhã vamos estudar sobre as estrelas e... Miguel não se moveu. Ana Carolina... Era a primeira vez que ele usava o nome completo dela, e o jeito como pronunciou, devagar, com cuidado, fez algo se derreter dentro dela. Sim, senhor Miguel. Pode me chamar apenas de Miguel quando estivermos sozinhos. Senhor Miguel me faz sentir velho e distante. Ela arriscou olhar para ele novamente e viu algo que não esperava. Um leve sorriso, o primeiro sorriso verdadeiro que via naquele rosto marcado pela tristeza. Está bem, Miguel. Pronunciar o nome dele assim, sem o título, sem a formalidade, pareceu criar uma intimidade nova entre eles. Ele deu boa noite e saiu da biblioteca, mas Ana ficou ali por longos minutos, o coração batendo rápido, as mãos tremendo levemente. Sabia que estava entrando em território perigoso, sabia que desenvolver sentimentos pelo patrão era a receita perfeita para o desastre, mas não conseguia negar o que sentia, a forma como o coração dela reagia quando ele entrava em um cômodo, a ansiedade de esperar o jantar só para vê-lo sentado à mesa, a alegria boba que sentia quando ele elogiava seu trabalho com as crianças. Nas semanas que se seguiram, a proximidade entre eles foi crescendo de forma natural. Miguel começou a chegar mais cedo, participava mais das atividades das crianças. Levou Pedro para ver a ordenha das vacas, ensinou o menino a laçar. Sentou com Laura enquanto ela desenhava, elogiou cada traço. E sempre seus olhos buscavam Ana, como se ela fosse o sol ao redor do qual ele estava aprendendo a orbitar novamente. A notícia da festa na Fazenda Ferreira chegou como todas as notícias importantes da região, através de Dona Francisca, que ouvia as fofocas na feira da cidade. Dona Marta Ferreira, a matriarca mais poderosa e temida de toda a redondeza, estava organizando sua tradicional festa de fim de colheita. Era um evento que reunia todas as famílias importantes, os fazendeiros ricos, os comerciantes prósperos. Um convite de Dona Marta não era opcional, era praticamente uma ordem. Miguel recebeu o convite com má vontade visível. Não participava de eventos sociais desde a morte de Mariana, mas Dona Francisca o lembrou que as crianças precisavam ser apresentadas à sociedade local, que Pedro e Laura estavam na idade de começar a fazer amizades com outras crianças de famílias boas. E, embora não dissesse em voz alta, havia também a pressão social. Recusar o convite de Dona Marta seria uma ofensa que a mulher não esqueceria. Na noite anterior à festa, Miguel chamou Ana para conversar no escritório. Ela entrou apreensiva, sem saber o que esperar. Ele estava sentado atrás da escrivaninha pesada de madeira escura, mas se levantou quando ela entrou. Ana, eu queria pedir que você acompanhasse as crianças amanhã na festa. Ela piscou, surpresa. Eu? Mas, senhor, Miguel, não seria mais apropriado que apenas a família fosse? Ele caminhou até ficar mais perto dela. Você é parte desta família agora.
Pedro e Laura vão se sentir mais seguros com você lá. E eu... Hesitou, passando a mão pelos cabelos. Eu também ficaria mais tranquilo sabendo que você está por perto. Havia algo não dito naquelas palavras, uma confissão que ele não tinha coragem de fazer completamente. Ana sentiu o rosto esquentar. Se é isso que o senhor acha melhor, então eu vou. A fazenda Ferreira era ainda maior e mais pomposa que a Santa Rita. A festa acontecia no jardim imenso, com mesas compridas cobertas de toalhas brancas, flores por todo lado, um porco assando no espeto, músicos tocando sanfona e viola. As famílias importantes estavam todas ali, as mulheres com seus melhores vestidos, os homens de terno apesar do calor, as crianças correndo entre as mesas. Ana se sentia deslocada. Seu vestido era simples, limpo, mas remendado em alguns lugares. Não tinha joias, não tinha sapatos finos. Era visivelmente diferente das outras mulheres ali, e todos percebiam. Os olhares de avaliação, os sussurros atrás dos leques, os sorrisos falsos. Ela mantinha a cabeça erguida, mas por dentro sentia o peso de cada julgamento. Pedro e Laura, no entanto, estavam felizes. Corriam com outras crianças, brincavam de pega-pega entre as árvores, riam alto pela primeira vez em muito tempo em público. Miguel conversava com outros fazendeiros, discutindo o preço do gado, a qualidade das chuvas, os assuntos de sempre. Mas seus olhos sempre voltavam para Ana, verificando se ela estava bem, se precisava de algo. Foi quando Dona Marta Ferreira decidiu fazer sua entrada triunfal. Era uma mulher robusta, de cerca de 60 anos, cabelos brancos presos em um coque elaborado, vestida com um vestido de seda que devia ter custado uma fortuna. Tinha olhos pequenos e astutos, e uma boca que parecia feita para criticar. Ao seu lado, a filha Clarissa, uma jovem de 22 anos, bonita, mas com uma expressão de superioridade que estragava qualquer beleza natural. Dona Marta cumprimentou os convidados como uma rainha recebendo súditos. Quando chegou a vez de Miguel, segurou as mãos dele entre as suas por tempo demais. Miguel, meu querido, que alegria ver você participando de eventos sociais novamente. Você sabe quanto eu lamento sua perda. Mariana era uma mulher excepcional. O tom era meloso, mas havia algo calculista por trás. Então os olhos dela pousaram nas crianças, que tinham voltado correndo, com as roupas sujas de terra e os cabelos bagunçados. E esses são Pedro e Laura. Meu Deus, como cresceram! Mas o tom não era de admiração, era de reprovação mal disfarçada. Embora... Bem, crianças precisam de certa disciplina, não é mesmo? Especialmente em eventos sociais. Se essa história está te emocionando até aqui, deixa sua opinião nos comentários. O que você faria no lugar da Ana? Como reagiria se estivesse na pele dela nesse momento? Quero muito saber o que você pensa. Miguel ficou tenso, mas antes que pudesse responder, Dona Marta continuou, agora olhando diretamente para Ana. E quem é essa moça? Não conheço o seu rosto das famílias da região. Ana sentiu todas as conversas ao redor silenciarem. Todos queriam ouvir a resposta. Sou Ana Carolina Mendes, a professora das crianças. Dona Marta ergueu as sobrancelhas, um sorriso cruel se formando nos lábios. Ah, sim, a nova professora, ouvi falar. Depois de 7 que não duraram nem um mês, imagino que o desespero tenha levado o senhor Miguel a contratar, bem, qualquer pessoa disponível. O insulto era claro. Ana apertou os punhos, mas manteve o rosto calmo. Clarissa se intrometeu, sua voz doce, mas venenosa. Papai Miguel, realmente trazer uma empregada para uma festa social, isso é bastante incomum. As pessoas podem interpretar mal. A forma como disse Papai Miguel era possessiva, íntima demais. Ana sentiu uma pontada de algo que só podia ser ciúmes. Foi Pedro quem reagiu primeiro. A Ana não é empregada, ela é nossa amiga, ela é...
mas foi interrompido. Dona Marta se virou para as crianças com um olhar gélido. Crianças não devem interromper adultos. Isso é mais uma prova de que falta educação apropriada. Miguel, meu querido, eu entendo que você tenha estado indisposto desde a tragédia. Mas essas crianças precisam de uma mão firme. Estão ficando selvagens. O sangue de Ana ferveu. Ela tinha prometido a si mesma que ficaria quieta, que não causaria problemas. Mas ouvir aquela mulher cruel atacar Pedro e Laura, crianças que ela tinha aprendido a amar como se fossem suas, foi demais. Com todo respeito, Dona Marta, a senhora está enganada. Todas as cabeças se viraram. Miguel arregalou os olhos. Dona Francisca, que estava perto, segurou no peito, prevendo o desastre. Ana deu um passo à frente, colocando-se entre Dona Marta e as crianças. A coragem que sentia vinha de um lugar profundo, do mesmo lugar que a fazia defender qualquer injustiça, qualquer crueldade. Pedro e Laura não são crianças sem educação. São crianças que passaram por uma perda terrível e que estavam tentando lidar com uma dor que nenhuma criança deveria sentir. Dona Marta ficou roxa de indignação. Como ousa me contradizer? Quem você pensa que é? Ana sentiu as pernas tremerem, mas não recuou. Sou alguém que passa todos os dias com essas crianças, que as vê rir, chorar, crescer, e posso dizer com certeza que elas têm mais bondade no coração do que muitos adultos que estão aqui nesta festa, julgando sem conhecer. O silêncio era absoluto. Até os músicos tinham parado de tocar. Clarissa deu uma risadinha nervosa. Que absurdo! Papai Miguel, o senhor vai permitir que uma simples professora fale assim com minha mãe? Todos olharam para Miguel, esperando que ele pusesse Ana no lugar dela, que a despedisse na hora, que se desculpasse profusamente. Mas Miguel surpreendeu a todos. Caminhou até ficar ao lado de Ana, sua presença sólida e protetora. Quando falou, a voz era baixa, mas carregava uma autoridade que fez todos se calarem ainda mais. A senhorita Ana Carolina tem razão. Minhas crianças não são mal educadas. Elas são crianças que estavam sofrendo e eu fui cego demais para ver. Mas ela viu. Ela cuidou delas quando eu não consegui. E qualquer pessoa que tenha algo negativo a dizer sobre meus filhos ou sobre ela terá que lidar comigo primeiro. Dona Marta empalideceu, depois ficou vermelha de raiva. Isso é um insulto. Eu a convido para minha casa e o senhor me desrespeita na frente de todos. Miguel pegou as mãos de Pedro e Laura. Nós estamos indo embora. Boa noite, Dona Marta. E sem olhar para trás, começou a caminhar em direção à saída. Ana ficou parada por um segundo, chocada com o que tinha acontecido, com o que tinha feito. Mas então sentiu a mão pequena de Laura agarrar a sua. Vem, Ana, vamos para casa. E juntos, os quatro deixaram a festa em silêncio absoluto, todos os convidados observando boquiabertos. Quando estavam finalmente no caminhão, a caminho da fazenda, foi que a realidade caiu sobre Ana. Ela tinha desrespeitado a mulher mais poderosa da região. Tinha causado um escândalo, e pior, tinha colocado Miguel em uma posição impossível. Eu sinto muito, ela disse, a voz quebrando. Eu não deveria ter falado. Eu estraguei tudo. Agora Dona Marta vai espalhar fofocas, vai fazer o senhor ser visto como... Miguel estacionou o caminhão no meio do caminho e se virou para olhá-la. Você fez exatamente o que deveria ter feito. Defendeu as crianças que ama. E eu deveria ter feito isso há muito mais tempo. As palavras dele a fizeram parar de falar. As crianças que ama. Ela repetiu baixinho. Miguel assentiu, seus olhos intensos na penumbra do interior do caminhão. É óbvio que você as ama, Ana. E elas amam você. Qualquer pessoa com olhos pode ver. No banco de trás, Pedro e Laura tinham adormecido, cansados da noite agitada. Era só os dois, naquele momento suspenso. Miguel, eu... Ana começou, mas não sabia como terminar a frase.
Como dizer que não era só as crianças que ela tinha aprendido a amar? Como confessar que cada dia ficava mais difícil lembrar que ela era apenas a professora, apenas a empregada, e que ele era o patrão, o fazendeiro rico, tão acima dela em todos os sentidos que a sociedade considerava importantes? Ele estendeu a mão e, muito gentilmente, tocou o rosto dela. O toque era leve, quase reverente, como se ela fosse algo precioso que ele tinha medo de quebrar. Ana Carolina, eu preciso te dizer uma coisa, e não sei se é certo, não sei se deveria, mas não consigo mais guardar. O coração dela disparou. O quê? Eu me apaixonei por você. As palavras saíram em um sussurro, mas para Ana soaram como um trovão. Me apaixonei pela forma como você ri, como cuida das crianças, como trouxe vida de volta para minha casa. Me apaixonei pela sua coragem, sua bondade, sua força. E eu sei que não tenho o direito, que você merece alguém melhor, alguém que não seja um viúvo quebrado com 2 crianças e uma fazenda cheia de fantasmas do passado. Mas não consigo mais fingir que você é só a professora. Para mim, você é muito mais. Ana sentiu lágrimas escorrerem pelo rosto. Miguel, eu também... Mas ele colocou o dedo suavemente sobre os lábios dela. Não diz nada agora. Pensa com calma. Porque se você corresponder o que eu sinto, as coisas vão ficar muito complicadas. Dona Marta vai espalhar fofocas terríveis. A sociedade inteira vai nos julgar. Um fazendeiro rico com uma professora sem posses. Eles vão dizer que você é interesseira, que eu estou desonrando a memória de Mariana. Vai ser difícil, doloroso. Ana cobriu a mão dele com a sua, mantendo-a no rosto. Eu não me importo com o que vão dizer. Só me importo com você, com Pedro, com Laura. Com essa família que encontrei quando achei que ia ficar sozinha pelo resto da vida. Miguel fechou os olhos, como se estivesse sentindo dor e alívio ao mesmo tempo. Tem certeza? Porque uma vez que começarmos isso, não tem volta. E eu não quero que você sofra por minha causa. Ela sorriu mesmo com as lágrimas. Eu tenho certeza. Escolho você, Miguel. Escolho essa família e vamos enfrentar juntos o que vier. Ele a puxou para um abraço, segurando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. E ali, dentro daquele caminhão velho, no meio da estrada de terra, com 2 crianças dormindo no banco de trás, Miguel e Ana selaram um compromisso que mudaria tudo. Mas nenhum dos dois imaginava o preço que ainda teriam que pagar por esse amor. A notícia do escândalo se espalhou pela região com a velocidade de um incêndio na seca. Dona Marta não perdeu tempo. No dia seguinte à festa, já estava visitando cada família importante, cada comerciante influente, plantando as sementes da fofoca que cresceriam como ervas daninhas. A professora pobre tinha seduzido o fazendeiro viúvo. Estava de olho no dinheiro dele desde o primeiro dia. Tinha usado as crianças para chegar até ele. Era uma aproveitadora, uma mulher sem vergonha. As semanas seguintes foram as mais difíceis que Ana tinha enfrentado na vida. Quando ia à cidade fazer compras com Dona Francisca, as outras mulheres viravam o rosto. Nas missas de domingo, as famílias conhecidas mudavam de banco para não sentar perto deles. Até no armazém, o dono, que sempre fora simpático, passou a tratá-la com frieza, pesando as compras em silêncio, evitando olhar nos olhos dela. Miguel sofria as consequências também. Negócios que estavam sendo fechados de repente esfriaram. Convites para leilões de gado pararam de chegar. Outros fazendeiros, que antes o cumprimentavam calorosamente, agora apenas davam um aceno de cabeça e seguiam em frente. A pressão social era imensa, sufocante, projetada para fazê-los desistir, para colocar cada um no seu devido lugar. Foi Dona Beatriz, a cunhada de Miguel, que morava na capital, quem veio em socorro. Chegou à fazenda em seu carro moderno, vestida com roupas da moda, carregando uma energia que contrastava completamente com a atmosfera pesada que tinha se instalado na casa.
Ela abraçou Miguel com força, cumprimentou as crianças com beijos sonoros, e quando viu Ana, foi direto ao ponto. Então você é a famosa Ana Carolina que está virando a região de Ponta Cabeça? Ana corou, mas Dona Beatriz riu alto. Minha querida, eu adoro pessoas que têm coragem de desafiar Dona Marta Ferreira. Aquela mulher é uma peste há anos. Alguém precisava colocá-la no lugar. Virou-se para Miguel. E você, irmãozinho, finalmente saiu daquela escuridão em que tinha se enfiado. Era sobre tempo. Dona Beatriz tinha um plano. Vocês vão passar uma temporada comigo na capital, longe das fofocas, longe dos olhares julgadores. As crianças podem conhecer a cidade e ter novas experiências. E vocês dois, olhou para Miguel e Ana com um sorriso sapiente, podem descobrir o que realmente querem, sem a pressão desta sociedade provinciana sufocante. A capital era um mundo diferente. Prédios altos, ruas movimentadas, pessoas de todos os tipos convivendo sem o peso das tradições rígidas do interior. A casa de Dona Beatriz era moderna, cheia de luz, com móveis confortáveis e um jardim onde Laura imediatamente encontrou novos pássaros para observar. Pedro ficou fascinado com os museus, os cinemas, toda a agitação urbana. E Ana e Miguel, pela primeira vez, puderam simplesmente ser. Passeavam com as crianças pelos parques, visitavam bibliotecas, assistiam peças de teatro. Sem os olhares constantes de julgamento, sem as fofocas seguindo cada passo, eles floresceram. As conversas ficaram mais profundas, os sorrisos mais frequentes, a conexão mais forte. Uma noite, depois que as crianças dormiram, Dona Beatriz convidou Ana para conversar na varanda. Minha querida, posso te dar um conselho de mulher para mulher? Ana assentiu nervosa. Miguel está apaixonado por você de um jeito que eu nunca vi. Nem com Mariana, e eu amava minha irmã. Mas o casamento deles foi arranjado, de conveniência. Eles se gostavam, se respeitavam, mas não era paixão. O que ele sente por você é diferente. É real, profundo, verdadeiro. Ana sentiu os olhos marejarem. Mas, Dona Beatriz, eu não tenho nada para oferecer. Sem dinheiro, sem família importante, sem nada que o torne um bom partido para ele. Beatriz segurou a mão dela com firmeza. Você tem tudo o que importa. Tem coração, coragem, inteligência. Trouxe meu irmão de volta à vida. Devolveu a alegria para meus sobrinhos. Isso vale mais do que qualquer dote ou nome de família. Foi naquela noite que Miguel pediu Ana em casamento. Eles estavam no jardim, sob as estrelas, a cidade dormindo ao redor. Ele se ajoelhou diante dela, sem anel caro, sem grandes gestos, apenas um homem de coração aberto. Ana Carolina Mendes, você aceita se casar comigo? Aceita ser minha companheira, mãe dos meus filhos, dona da minha casa e do meu coração? Sei que será difícil. Sei que a sociedade vai nos julgar. Mas também sei que sem você, minha vida voltará a ser aquela escuridão sem fim. Por favor, diz que sim. Ana se ajoelhou também, ficando na altura dele, e segurou o rosto de Miguel entre as mãos. Sim, 1000 vezes sim. Eu escolho você, escolho essa família e enfrento qualquer tempestade ao seu lado. Eles se beijaram ali, sob as estrelas, selando uma promessa que nenhuma fofoca, nenhum preconceito, nenhuma pressão social conseguiria quebrar. Mas quando voltaram para o interior e anunciaram o noivado formalmente, o inferno desabou de vez. Dona Marta organizou uma verdadeira campanha de difamação. Outros fazendeiros foram pressionados a não fazer negócios com Miguel. Na igreja, o padre fez um sermão velado sobre alianças apropriadas e respeitar as diferenças de classe. Até alguns empregados da fazenda, influenciados pelas fofocas, começaram a tratar Ana com desrespeito. O pior foi quando Clarissa apareceu na fazenda, acompanhada de um advogado, alegando que Miguel tinha feito promessas a ela antes de se envolver com Ana. Era mentira, claro,
Mas a tentativa de manchar ainda mais a reputação dele estava clara. Miguel a expulsou da propriedade sem cerimônia, mas o estrago estava feito. As fofocas agora pintavam Ana não só como interesseira, mas como destruidora de lares, causadora de discórdia. Foi em uma manhã de muito sol que tudo mudou. Ana estava no jardim com Laura, quando um carro parou na entrada da fazenda. Dela desceu um homem idoso, bem vestido, com expressão séria, mas olhos gentis. Era o senhor Oliveira, o fazendeiro mais antigo e respeitado de toda a região. Se Dona Marta era temida, ele era venerado. Sua palavra tinha peso, sua opinião formava opinião. Miguel saiu para recebê-lo, tenso, esperando mais uma confrontação. Mas o senhor Oliveira estendeu a mão com firmeza. Miguel, meu jovem, vim aqui para um pedido de desculpas e uma declaração pública. Miguel piscou confuso. Senhor? O velho fazendeiro se virou para Ana, que tinha se aproximado com Laura pela mão. Senhorita Ana Carolina, me perdoe por ter demorado tanto para vir aqui. Ele tirou o chapéu, um gesto de profundo respeito. Eu conheci sua mãe. Ela trabalhava na casa de um primo meu antes de casar com seu pai. Era uma mulher de fibra, honesta, trabalhadora. E vejo que a filha puxou a mãe. Ana sentiu as lágrimas brotarem. O senhor conheceu minha mãe? Ele assentiu. E conheço seu pai também, homem de bem, comerciante honesto. Quando ouvi as fofocas sobre você, fiquei calado, e isso foi meu erro. Mas ontem conversei com o padre da cidade vizinha, que me contou sobre o trabalho que você fazia na escola. Como ajudava as crianças pobres a aprender a ler sem cobrar nada. Como dedicava seus domingos a ensinar mulheres adultas. O senhor Oliveira se virou para Miguel. E você, Miguel, está fazendo a escolha certa. Não pela posição social dela, mas pelo caráter. Isso sim importa. Mariana foi uma boa esposa, mas esta moça aqui tem algo especial. Tem o tipo de força que constrói famílias, que ergue lares. Olhou ao redor, para os empregados que tinham se reunido discretamente para ouvir. E quem discordar de mim, pode vir falar pessoalmente. Estarei no casamento na primeira fila, aplaudindo esta união. A notícia da visita e da declaração do senhor Oliveira se espalhou tão rápido quanto as fofocas tinham se espalhado. De repente, a maré começou a virar. Outras pessoas, que tinham ficado caladas com medo de Dona Marta, começaram a expressar apoio. Comerciantes voltaram a cumprimentar Ana na cidade. Outras fazendeiras, especialmente as mais jovens, pararam de virar o rosto. Dona Marta tentou manter a campanha de difamação, mas estava perdendo força. O próprio comportamento dela começou a ser questionado. Afinal, que tipo de pessoa tentava destruir a felicidade de um viúvo e suas crianças órfãs? Clarissa, humilhada pelo fracasso de suas mentiras, se mudou para outra cidade. E Dona Beatriz continuou sendo o pilar de apoio, organizando o casamento com entusiasmo contagiante. O casamento aconteceu na capela da fazenda, simples, mas lindo. Ana usava um vestido branco modesto que Dona Beatriz tinha ajudado a fazer, com flores do jardim no cabelo. Miguel estava nervoso, mas seus olhos brilhavam de felicidade quando a viu caminhar pelo corredor improvisado entre os bancos. Pedro e Laura, vestidos com suas melhores roupas, carregavam as alianças, sorridentes. A capela estava cheia. O senhor Oliveira na primeira fila, como prometido. Dona Beatriz chorando de emoção. Os empregados da fazenda que tinham aprendido a amar Ana. Até algumas das famílias que antes as criticavam estavam presentes, envergonhadas de seus julgamentos apressados. Dona Marta, é claro, não apareceu. Quando o padre perguntou se havia alguma objeção ao matrimônio, o silêncio foi absoluto. E quando Miguel e Ana trocaram os votos, prometendo amor, fidelidade e companheirismo até que a morte os separasse, não havia um olho seco na capela. Pedro fez um pequeno discurso que partiu corações.
A Ana trouxe nosso pai de volta, trouxe alegria de volta para nossa casa, e agora ela é oficialmente nossa mãe. Obrigado, Ana, por não desistir de nós. A festa que seguiu foi simples, mas cheia de calor humano verdadeiro. Comida farta, música alegre, risos honestos. Ana dançou com Miguel sob as estrelas, os dois se olhando como se não existisse ninguém mais no mundo. E quando Laura perguntou se agora podiam chamá-la de mãe, Ana chorou de felicidade e disse que não havia nome mais lindo que ela gostaria de ouvir. Os anos que se seguiram trouxeram desafios, como trazem para qualquer família. Houve secas que afetaram a fazenda, doenças que assustaram, momentos de dificuldade financeira, mas também trouxeram alegrias imensas. O nascimento de Cecília, uma menina saudável que era a cara do pai. Pedro crescendo e realizando o sonho de estudar veterinária. Laura se tornando uma artista talentosa, vendendo seus desenhos na cidade. E Ana se transformou na matriarca que a fazenda Santa Rita precisava. Respeitada, amada, admirada por sua força e bondade. Dona Marta nunca pediu desculpas, mas com o tempo ficou isolada em sua própria amargura, enquanto Ana florescia. Até Clarissa, anos depois, voltou para pedir perdão, admitindo que tinha agido por ciúmes e inveja. Em uma tarde tranquila, já com cabelos grisalhos e rugas de tanto sorrir, Ana se sentou na varanda com Miguel. Os netos corriam pelo jardim. Pedro supervisionando com sua esposa, Laura pintando a cena toda. Cecília ajudava na cozinha, preparando o jantar de domingo que reunia a família inteira. Valeu a pena? Miguel perguntou, segurando a mão dela. Aquela mão que tinha segurado por tantos anos. Ana olhou para ele, para aquele homem que tinha sido um coração ferido e que ela tinha ajudado a curar, assim como ele tinha curado o dela. Cada lágrima, cada dificuldade, cada julgamento, valeu cada segundo, porque me trouxe até aqui, até você, até essa família. Ele a beijou suavemente, e ao redor deles, a fazenda respirava vida, amor, esperança. A casa, que antes era um túmulo de lembranças tristes, agora ecoava com risos, com planos para o futuro, com amor que se multiplicava a cada geração. Ana Carolina tinha sido contratada para cuidar de crianças rebeldes, mas no processo tinha curado um coração ferido, construído uma família e provado que o amor verdadeiro não conhece barreiras de classe ou posição social. Tinha mostrado que coragem, bondade e força de caráter valem mais do que qualquer sobrenome ou fortuna. E enquanto o sol se punha sobre a fazenda Santa Rita, pintando o céu de dourado e rosa, Ana soube com certeza absoluta que tinha feito as escolhas certas, que tinha lutado pelas batalhas que valiam a pena, que tinha amado com toda a intensidade que seu coração permitia, e essa, no final das contas, era a maior vitória de todas. E assim chegamos ao final de mais essa história, que nos ensina sobre coragem, amor e recomeços. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família que cresce cada dia mais. Deixe nos comentários qual parte dessa história mais tocou seu coração. Se você se identificou com algum momento, o que essa jornada te ensinou. Adoro ler cada comentário e saber como essas histórias chegam até você. Muito obrigado por estar aqui e nos acompanhar. Até nosso próximo encontro.